Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos, entendimento da minha parte. Se você achar que tem coerência, então você segue esse entendimento. Confira sempre na sua Bíblia, não acredite em ninguém, não acredite em palavra nenhuma, sempre conferindo com a sua Bíblia ou com o seu aplicativo, com o que você usa para fazer a leitura da Bíblia, tá bom? E vamos falar mais um pouquinho da escravidão da lei, que os religiosos estão até aqui. Todos. Ah, mas eu sou feiticeiro, eu sou um bandista, mas você é escravo de sacrifícios, você é escravo de acreditar em espíritos que reencarnam, de acreditar em espíritos com nomes dados pelo folclore, você acredita nisso. Então você também está no mesmo pacote, você está também na escravidão, você está sendo chamado de cavalo, Os espíritos de engano chamam você de cavalo, meu isso, meu aquilo. E dentro das religiões que utilizam a Bíblia, aí a escravidão aí é maior. Porque eles têm os escritos verdadeiros na mão, porém eles não dão valor. Porém eles não respeitam as épocas, eles não respeitam para quem foi aqueles escritos, para que geração, para que tipo de povo. Normalmente os religiosos, eles não sabem diferenciar entre judeus e gentios. Eles não entendem entre Novo e Velho Testamento. Eles não entendem entre lei e graça, o que significou a graça. E muito menos entender o Evangelho Eterno, né? Porque o Evangelho Eterno, ele foi estabelecido no ano 70. O Evangelho Eterno foi estabelecido quando Jesus voltou para cumprir Apocalipse 1:10, para cumprir o terrível dia do Senhor, quando ele voltou para julgar o povo de Israel, os israelitas. Então, essas coisas aradas, tudo, a religião não sabe, porque quem pode falar sobre isso é a teologia, mas a teologia omite esse conhecimento. A teologia esconde, a teologia adultera os escritos bíblicos para o quê? Para manter os seus prédios, para manter as denominações, para manter os seus empregos, principalmente, né? Para manter os seus poupudos salários, tirado de quem? Dos fiéis. Porque eles acham que os fiéis são massa de manobra. Os fiéis na mão dessas pessoas aí são massa de manobra, infelizmente, né? Mas os fiéis não sabem disso. Os fiéis acham que estão indo procurar Deus, acham que estão agradando a Deus. Claro, eles estão agradando um tipo de Deus, que é o Deus com D minúsculo, que é o Deus Mamon, que é o Deus da religião. É o Deus Baal, é o Deus é o Deus dos fariseus. O Deus que eles procuram dentro desses tempos, acreditando que é no Deus dos deuses, no Criador de todas as coisas, o Deus que eles encontram é o Deus dos fariseus, é o Deus dos saduceus, é o Deus do Satanás. O Deus que encontra-se dentro desse tempo chama-se Satanás. Deixa eu falar para você. Esse Satanás, esse Deus chamado Satanás, não é um Deus chifrudo, não é um Deus que solta vento, não. Satanás significa opositor. Opositor. Satanás é um adjetivo. Diabolos, ou diabo, é um adjetivo para acusador, traidor, mentiroso, opositor. Então, por que o Deus da religião é Satanás? É o Deus que se opõe à sã doutrina. É um Deus que se opõe aos feitos da cruz. O Deus da religião é o Deus que se opõe, que anula, de uma forma impossível, mas eles tentam anular, todo santo dia no mundo. O Deus da religião, ele tenta anular o sacrifício da cruz. Mas como assim? Porque ele pega as pessoas e pega os religiosos que frequentam essas choupanas e faz o quê? E pega essas pessoas e levam para o passado. Levam para pisar, para profanar o sacrifício da cruz. A praticar obras mortas. Obras que Cristo deu fim. Porque em Romanos 10:4, o fim da lei foi Cristo. Se o fim da lei foi Cristo, então como que pode as pessoas
irem praticar coisas que estão lá na lei. Estão praticando obras mortas, estão praticando coisas que não existem mais. Utilizando o texto da Bíblia Viva 2002, Bíblia Viva 2002, por isso que eu estou utilizando o tablet, o aplicativo aqui, porque não tem, a Bíblia 2002 não tem escrito de papel. Já procurei na Conde Sarzeda, já procurei na internet e não achei. Se você achar algum lugar que está vendendo, não a Bíblia Viva 2007. A 2007 é a mesma coisa das outras. O negócio é a 2002. Se você achar, você me fala, passe aí no comentário que eu vou também comprar, tá bom? E eu quero convidar você a ler Gálatas capítulo 4, do versículo 1 em diante. Eu estou tirando esses dias agora para falar a respeito dessa escravidão da lei. Eu não estou pregando, eu não sou pregador, eu não sou professor, eu não sou nada. Eu sou apenas um apreciador dos escritos bíblicos. Eu sou uma pessoa que acredita no que está escrito. E eu estou aqui não para confundir a sua cabeça, não para tomar o seu dinheiro. Então, por isso que eu utilizo de escritos o mais simples possível. Aí você do outro lado vai falar, então por que não usa a NTLH? Porque a NTLH é uma Bíblia muito parafraseada. Ela é uma Bíblia, uns escritos muito floreados, que não tem nada muito... A maioria dos escritos da NTLH não tem nada a ver. Ela é muito, sabe, é muito fantasiosa. Essa 2002, vou falar novamente, que ela sumiu do mercado. Hoje eu tenho certeza que esse texto da Bíblia ela sumiu do mercado devido essas grandes sinagogas que tem por aí, claro, ter pressionado os editores desse texto 2002, porque esse texto 2002 deixa muito, não ela toda, tá? Porque tem partes também que é meio complicada, mas na maioria dela, o texto dela é sublime, o texto dela é maravilhoso para o entendimento. Então, claro, o morcegão não quer um texto desse rodando lá dentro da sinagoga dele, o mala cheia não quer um texto dele, o chapelão jamais, a Deus é amor não quer, a congregação, essas porcariadas tudo, não quer esse texto lá dentro, porque esse texto aqui ele deixa bem claro, o entendimento é bem fácil, né? Então eles não querem esse texto rodando na mão dos patrocinadores, né? Dos escravos deles, eles não querem isso. Para os escravos eles querem aqueles textos tradicionais, Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, a King James, a Ark, né, Almeida Revista Corrigida. Então eles querem esses textos antigos, tradicionais, porque esses textos aí têm palavras que enrolam o entendimento da pessoa. Então, para a religião, para enganar, para tomar dinheiro, para escravizar as pessoas, esses textos são excelentes para eles, esses textos tradicionais. Então vamos ler Gálatas capítulo 4, versículo 1, no texto da Bíblia Viva 2002. Se você tiver aí, caso você não tenha, vai lá na descrição desse vídeo, vai lá, entra lá, vai ter lá a playlist da MyBible, que é o aplicativo que eu uso, e você vai lá e você vai assistir e ver como que você baixa na Play Store e vai lá configurar, tá bom? Versículo 1 de Gálatas 4. Lembrem-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande riqueza para seu filho pequeno, esta criança, até crescer, não é muito melhor do que um escravo, apesar de possuir efetivamente tudo quanto o pai tinha. 2. Ele tem de fazer aquilo que seus tutores e administradores mandarem, até atingir a idade determinada por seu pai. 3. E era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Conosco quem? Paulo estava se referindo a ele, a descendência dele, porque Paulo era um israelita da tribo de Benjamim, ou seja, Paulo fazia parte do povo de Israel. Então ele estava falando aos judeus isso aqui. E era assim que acontecia conosco, judeus, israelitas, antes da vinda de Cristo. Éramos escravos das leis e das cerimônias judaicas, pois pensávamos que elas podiam nos salvar. Olha que versículo esplêndido. Como que você não entende isso daqui? Como que você não entende? Você pode ser de qualquer religião, você pode ser praticante você pode ser um pegador de envelope, você pode ser um praticante de voto, de sacrifício, dessas porqueriadas, de tudo isso é obra morta. Mas se você não entender um versículo desse, você tem que levar uma surra de gato morto até o gato miar.
Porque por mais ingênuo, por mais analfabeto que você seja, mas eu vou ler pausadamente esse versículo para você. Eu quero te ajudar. Gálatas capítulo 4, versículo 3. E era assim que acontecia conosco, judeus, antes da vinda de Cristo. Éramos escravos das leis e cerimônias judaicas. Ele quis dizer aqui que eles, os judeus, eles eram escravos, não os gentios. Se eu tivesse lá, isso daqui não era para mim, nem para você, a não ser que você faça parte da comunidade de Israel. Então, para você que não tem leitura, mas você está ouvindo isso aqui. Éramos escravos, aí eu vou falar, ó, éramos escravos da lei e da cerimônia judaica. Éramos escravos do dízimo, do batismo nas águas, a lei da purificação, de buscar Deus em templos, de apresentar criança, de comer pão e beber suco, uma representação da Páscoa judaica. Éramos escravos do jejum, do óleo na cabeça, de apresentar sacrifício em altar, cumprir voto. Você consegue entender? Tudo isso que lhe é apresentado no templo onde você vai, porque eles aproveitam de você que não tem estudo, ou você que é quase um analfabeto, eles aproveitam da sua inocência para tomar o seu dinheiro, para escravizar você e para colocar medo, pânico na sua cabeça. Então, por isso que eles não aceitam esse tipo de texto. Por isso que esse texto sumiu do mercado, você não acha em lugar nenhum, a não ser em aplicativos. Esse aplicativo, porque se você colocar também na internet, Bíblia Viva 2002, eu não achei, a não ser nesse aplicativo que a gente tem aí. Então, éramos escravos. Então, todas as pessoas que viviam no legalismo de Moisés, praticando o dízimo, que é dois enganos, é escravidão, isso foi dado aos judeus, e segundo, nunca foi dinheiro vivo, dízimo nunca foi dinheiro. Então ele estava falando que eles eram escravos. E Cristo, quando veio, disse naquele madeiro, está consumado. E ele entregou o Espírito. A partir da cruz para cá, deu-se fim às cerimônias judaicas. Deu-se fim às leis mosaicas. Deu-se fim à escravidão. Então, a religião, eles não querem que você entenda isso de forma alguma. Então esse texto não é bom para eles. Mas aqui, ó, éramos escravos da lei e das cerimônias judaicas, pois pensávamos que elas podiam nos salvar. O que é feito nesses lugares onde você frequenta? Não é justamente essas coisas que eles colocam na sua vida? Não é essa escravidão, essas leis, as cerimônias, esse ajuntamento, esse aglomerado de pessoas, não é isso? Para quê? Achando que isso está agradando a Deus. Mas não, há 2000 anos atrás, nós estamos no ano 2023, daqui a 10 anos irá fazer 2000 anos que Cristo deu fim nisso daí. Então veja, é quase 2000 anos de engano que as pessoas de geração em geração vem nascendo, vem morrendo, vem nascendo, vem morrendo, que estão dentro desses lugares. Há quase 2000 anos sendo enganados, sendo roubados, sendo tosqueados, sendo feitos escravos. Olha como é sério isso daí, meu irmão. Olha isso daí, minha irmã. Então eu estou lendo isso aqui para te ajudar. Não era mais para que nós ficássemos perdendo tempo com isso daqui. Porque isso aqui, Paulo pregou a graça. Isso aqui foi antes do ano 70. Eu estou falando para você porque está tocando no meu coração falar. Então eu tenho que falar. Para que você venha entender, você venha sair da escravidão mosaica, da escravidão religiosa, e você venha para o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno, Apocalipse 21:3. Que é Deus em nós. Você entendeu? Então você, dentro desses templos, você está exatamente no que Paulo conseguiu se libertar. Paulo, judeu, israelita, se libertou. Os judeus se libertaram, os que aceitaram Cristo. E você, em pleno 2023, há quase 2000 anos, você está até aqui, ó, até o nariz, dentro dessa escravidão. E você não consegue enxergar isso. E quem poderia mostrar isso para você não tem o mínimo de interesse para te mostrar. Por quê? Se ele mostrar isso para você, você vai parar de sustentar as fraudes deles. E eles perderão os poupudos salários, as mordomias, as regalias, e aí eles terão que trabalhar. E trabalhar não pode. Você consegue entender? Versículo 4. Mas quando chegou o tempo certo,
o tempo determinado por Deus, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido judeu, para comprar liberdade para nós, eles lá atrás, que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. Claro que isso daqui foi na consciência dos gentios e na consciência dos judeus que estavam se convertendo para a graça. Porque hoje, graças a Deus, nós sabemos, de acordo com várias passagens, Isaías 42:5, Eclesiastes 12:7, Hebreus 12:9, nós sabemos que os filhos de Deus, desde o início, sempre foram os espíritos que estão revestidos de carne. Nós sabemos isso. Mas na consciência deles, para comprar liberdade para nós, que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. Você entendeu? Então, que nem eu posso falar, não, eu sou um filho de Deus, no espírito. A minha natureza carnal, não. Na minha consciência, eu sou um filho de Deus, eu tenho essa consciência. Sabendo que isso daqui não pode ser filho de Deus, essa natureza, porque essa natureza hoje está com 56 anos de idade, mas eu não sei se daqui a 1 milésimo de segundo vai continuar vivo isso aqui. Eu não sei se o ano que vem, se o final desse ano, eu não sei quando. Esse corpo carnal, ele vai se acabar, ele vai voltar ao pó, ele vai se desfazer lá no pó, lá no inferno, porque inferno é sepultura. Todo mundo vai para o inferno, todo mundo vai para a sepultura, vai para o cemitério. Então, quando isso aqui vencer o prazo experimental, isso aqui vai voltar para lá, vai voltar para o pó. E o espírito que é filho de Deus, porque Deus ele é espírito, ele é pai dos espíritos, esse vai voltar de onde veio. Porque esse espírito não foi criado há 56 anos. Não, há 56 anos foi criado esse véu, esse corpo carnal. E que o espírito que está aqui, que existe antes da fundação do mundo, que nós não sabemos quantos milhões de anos tem, esse espírito veio, está tendo uma experiência até aqui com 56 anos. Mas daqui a pouco esse corpo vai se acabar e o espírito vai voltar de onde veio, ou seja, do reino espiritual. Sem máculas, sem transgressão, sem pecado, sem nada, porque o espírito ele não tem nenhuma ligação com o corpo carnal. Porque assim... Paulo disse, eu acho que é 2 Coríntios 4, quando o meu ser exterior está fraco, o meu ser interior ele está se fortalecendo cada vez mais. O ser interior é o espírito que Paulo queria dizer. Então, quando a carne, quando a natureza carnal está transgredindo, está toda imunda, o interno não, o interior está cada dia mais revestido de luz, de Deus. Então, para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. Então você veja, gente, do versículo 1 ao versículo 5 de Gálatas capítulo 4, Paulo aqui está falando dele, como Cristo libertou eles da escravidão da lei, do legalismo de Moisés. E os nossos irmãos no espírito que estão revestidos de um corpo carnal religioso, eles não conseguem enxergar isso. Aí hoje, né? Hoje é sábado, aí agora há pouco eu acabei de postar um vídeo que uma pessoa entra no comentário e fala assim: você está pregando, eu nem pregador sou, você está pregando, você é o único que está pregando contra 8 bilhões de pessoas. Não estou fazendo isso. Eu estou passando um entendimento que está claro aqui. Está claro. Se você falou isso, se você estiver assistindo esse vídeo, você vai acompanhar e você vai ter seu entendimento. Quer dizer que o que está escrito aqui não é isso que Paulo disse? Paulo aqui estava falando que Cristo, quando disse naquele madeiro, está consumado, ele libertou os judeus da escravidão de Moisés. E a religião faz o quê? A religião continua escrava, praticando obras que não existem mais. Praticando obras mortas. Por isso que o que existe por aí, vamos dizer que você fala, por isso que o que 8 bilhões de pessoas estão é uma fraude, é uma mentira. Pregando por proporcionalidade, vamos colocar que 3 bilhões de pessoas no mundo acreditam em Deus ou frequentam algum tipo de religião. Então, na verdade,
essa palavra, ela mostra que 3 bilhões de pessoas está na contramão. 3 bilhões ou mais de pessoas está no erro, no engano, na escravidão. É simples assim. O católico, ele é escravo. O pentecostal, ele é escravo. O neopentecostais, os feiticeiros, os kardecistas, os budistas, os de Buda, esses que praticam o voodoo, tudo escravo. A pessoa falou que é um religioso, ele é um escravo. Quando você olhar para um religioso, você está olhando diretamente para um escravo. Um escravo que você... É igual o irmão sempre fala no WhatsApp. Quando você olha no fundo do olho de um religioso, você vê a escravidão, você vê o sofrimento. Você vê que aquela pessoa é uma pessoa triste, uma pessoa amedrontada. É uma pessoa que naqueles olhinhos ali dele, ele vê maldade em tudo. Ele vê demônio, ele vê pombagira, tranca-rua, ele vê seres que não existem. Porque o que está na mente dele é o espírito do engano, é o espírito do erro, é a operação do erro. Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, é por esse motivo que Deus lhes envia a operação da sedução, a operação do erro, para que acreditem na mentira, porque eles não querem dar valor à verdade. Então, quando você pega aqui, ó, nesse texto da Bíblia Viva, e você lê esses Gálatas 4, 1 ao 5, você vê que a religião está totalmente dentro da escravidão. Então, meu irmão, o que eu posso te dizer para você, então, meu irmão, o que eu posso falar para você, saia da escravidão. Aí você, claro, do outro lado, você é inocente. Você vai falar, mas como que eu posso? Eu nasci dentro da religião, como que eu vou abandonar a religião agora? Como que eu vou? Eu vou virar um ateu? Eu vou virar um desigrejado? Não, mas as igrejas dos homens não servem. Os templos de homens que eles falam que são igrejas são templos de fraude, de mentira, de engano. É uma bolha, a religião é uma bolha que está impedindo que a pessoa venha desfrutar nessa terra, nessa vida, as maravilhas que Deus criou para que os espíritos que são filhos dele, terem experiências carnais. Aí as pessoas não desfrutam, porque essa bolha religiosa, essa bolha chamada religião, escureceu o entendimento das pessoas, obscureceu, blindou, a religião blindou. E as pessoas, elas passam, amanhã domingo é dia, amanhã eles passam com as biblinhas tudo debaixo do braço. Sábado, perto da minha casa aqui, perto assim, uns 4 quarteirão, tem uma sinagoga da CCB, CCB? Congregação Cristã do Brasil, CCB. Então, você passa lá agora, deixa eu ver, agora é 7h20, eu acho que o negócio deles deve começar, o saravá deles começa agora às 7, 8 horas. Você não consegue transitar na vida principal de tanto molecada com aquelas zabumba, aqueles trompetes, os instrumentos, os menininhos desse tamanho, os trompetes tem quase 2 metros, eles passam enganchando. Aí chega lá dentro, eles se acham o último biscoito do pacote, eles se acham tudo santo, tudo aquela escravidão. Eu olho para aquilo ali, tendo esse conhecimento hoje, só tem Moisés lá dentro. Só tem Moisés, é a mulher usando o véu, os homens tudo. Tem parente meu dessa religião, eles não usam bermuda, gente. Eles não usam bermuda, eles moram no Mato Grosso do Sul, chega na época do calor, eles não usam bermuda. Escravidão. É quase todo dia eles têm que estar dentro desses lugares, porque fazem parte desses negócios de músico. Escravidão pura, gente. E está escrito aqui. Por isso que o que eu sempre falo, todo religioso ele é um incrédulo. A pessoa ela só é religiosa porque ela é incrédula. Aí o religioso fala, não, essas pessoas que não vêm para a nossa igreja são incrédulos. Não, eles são livres. Eles estão na liberdade, mesmo uma liberdade que eles não sabem para onde vai. Eles estão igual o boneco de posto. Eles não sabem, porque ninguém fala. Ninguém fala. Agora o religioso que se acha todo o bambamã da situação, está na escravidão. São cegos. Eles que são incrédulos, porque eles têm a bússola, eles têm um livro para seguir, eles têm a receita, eles têm um manual, só que eles não acreditam. Os religiosos não acreditam no manual que está na mão deles. Eles fazem coisas que já ficou para trás há quase 2000 anos. A Bíblia, os 66 livros da Bíblia é livro histórico.
É livro da história. Tudo se cumpriu no dia do Senhor. Tudo se cumpriu em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Era o dia do Senhor. Mas a religião não dá valor nisso. Por que não dá valor? Porque são escravos, porque são incrédulos. Porque o Deus desse século, chamado Deus Mamon, Deus da soberba, Deus da riqueza, Deus do orgulho, Deus da prepotência, o Deus da arrogância, cegou, blindou eles, e eles não conseguem furar aquela bolha. Não conseguem. Alguns que já estão começando a furar a bolha, não vou falar, porque o pessoal da graça é religioso também. O pessoal da graça está lá também, eles não vêm, eles não avançam para o evangelho eterno. Fica só na graça, na graça, na graça, na graça, na graça, não adianta, e não fura essa bolha. Aí também não desfrutam de Apocalipse 21:3. Não desfruta do próprio Criador em nosso espírito. Do Deus dos deuses, do Criador de todas essas coisas, tudo que você imagina, do Pai dos Espíritos, as pessoas não desfrutam, porque está na graça. Não deixa de ser, é um religioso. Paulo foi um doutrinador. É o que eu sempre estou falando ultimamente aqui. Jesus de Nazaré e Yeshua não era religioso. Não. Ele sempre demonstrou quem era o Pai, quem era o Deus, quem era o Criador. Paulo não. Paulo veio mostrar o quê? Doutrinas. Colocar doutrinas, e é o que está por aí. As doutrinas que está aí, a maioria é tudo paulina. Acontece isso. Tá bom? Então, se você é um religioso, se desprenda dessa bolha, fure essa bolha. Se desprenda desse cordão umbilical chamado religião, para você ser livre, para você gritar aos quatro ventos, como Paulo disse aqui. Como Paulo disse aqui, deixa eu ler o finalzinho aqui, como Paulo, que eu vou voltar aqui no versículo 1, ó, do 1, Gálatas 4:1. Fure essa bolha, se desprenda, corte esse cordão umbilical que você tem essa ligação com a religião, e viva isso aqui, ó. Lembrem-se, porém, disto, que se um pai morrer, não é isso. 2, ele tem de fazer aquilo. 3, e era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos escravos das leis e das cerimônias judaicas, pois pensávamos que elas podiam nos salvar. Você só vai ter esse entendimento quando você furar a bolha da religião e sair fora. Quando você se desprender do corpo religioso. Aí você vai andar com suas próprias pernas, e se você confessar o Criador aí no seu espírito, na verdade você estará andando, caminhando com direção que Ele estará te dando aqui, ó, no seu entendimento. Colocando a paz, a harmonia, a liberdade, a certeza que você... Aí vai se cumprir o que Paulo falou, o Espírito de Deus falando para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus no espírito. Aí sim vai acontecer isso. Mas enquanto você estiver achando que você tem que barganhar para ter alguma coisa de Deus, você estará aprisionado na escravidão de Moisés. Você estará aprisionado na escravidão que Paulo falou que Cristo libertou eles. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com vocês. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente falando da palavra do nosso Criador. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.